Lições aprendidas são típicas principalmente de projetos. Nos projetos, é importante se fazer registro de lições aprendidas para uso em projetos futuros. Em outras atividades, isso pode ser feito da mesma forma. Mas considerando uma realidade de projetos que pode ser expandida para outras atividades, o que deve ser feito? Tá? O registro deve ocorrer, mas nem sempre isso é feito, porque as pessoas não têm essa cultura, não têm o costume de registrar as coisas, acham que é perda de tempo, que não vale a pena fazer isso. Além disso, outra questão que dificulta é o fato de as pessoas terem medo, terem uma resistência em escrever problemas, dificuldades que aconteceram, porque isso pode ser mal visto dentro da organização. Nesse sentido, é necessário se desenvolver uma cultura antipunitiva, que não veja as dificuldades, os erros como um problema, mas como realidade que acontece e uma forma realmente de aprender e não repetir os erros, não persistir nos mesmos problemas posteriormente. As lições aprendidas, então, servem para registrar e possibilitar melhorias que foram desenvolvidas, que projetos que foram exemplos, que deram certo, que realmente tiveram resultados diferenciados, sejam fontes para projetos futuros. Além disso, problemas, dificuldades, equívocos, erros que aconteceram, não se repitam, porque as pessoas podem passar pelas mesmas dificuldades ou ter as mesmas questões que poderiam ser bem resolvidas em questões futuras. Por isso, é importante se registrar essas lições aprendidas. Mas o que acontece é que as organizações só registram muitas vezes, e no máximo geralmente isso, as principais decisões, ações que foram feitas, e isso só é feito no final do projeto. Se olhar em guias como o PMBOK, ele mostra que lições aprendidas são registros fundamentais e necessários para diferentes etapas do projeto e que não devem acontecer só no final do projeto. Mas, em muitos casos, é isso que acontece. Então, as lições aprendidas devem ser registradas com frequência e os momentos de registro de lições aprendidas também são úteis em si. Eles ajudam as pessoas a refletirem, verem aquilo que deu certo, aquilo que deu errado. Então, aqueles que estão registrando em um momento de uma reunião, de discussão, isso ajuda também ele a aprender bastante sobre a questão e utilizar-se melhor dessa lição aprendida para que sucessos sejam repetidos e dificuldades, fracassos não sejam novamente realizados. Os registros das lições aprendidas devem ser classificados. Eles devem ter uma prioridade, um direcionamento de acordo com os interesses específicos por meio de palavras-chave, de questões que possibilitem as lições aprendidas a serem utilizadas posteriormente. As lições aprendidas podem incluir questões como desempenho de fornecedores, de áreas internas, questões da engenharia, ações internas e externas. Podem ajudar a avaliar nas informações, nas comunicações, se determinadas formas de comunicação estão funcionando bem ou não, o que deu certo, o que deu errado em termos ao fluxo de informações, as comunicações do processo. Podem ser tratadas também melhorias de processos, questões de determinado processo não deu certo por causa da dificuldade, da burocracia, de não estar contemplando determinadas coisas, tudo mais. Podem servir também de orientações que não são facilmente classificadas, como uma maneira de se lidar com o cliente, uma maneira de tomar certas decisões, de se decidir mudanças, questões fundamentais para os projetos. E devem, obviamente, ser bem classificadas para uso posterior. O fluxo do registro e utilização de lições aprendidas inclui 4 etapas: a identificação e coleta, a seleção, armazenamento e recuperação e a promoção do uso, que vão ser detalhados posteriormente.
Na identificação e coleta, o que deve ser tratado? Devem-se pensar em questões como: o que funcionou bem no projeto, o que poderia ser ainda melhor, que problemas foram encontrados, como foram tratados, solucionados, ou se não deram certas as soluções, questões desse tipo. O que precisou ser feito em relação a cronograma, a custos, ao planejamento como um projeto como um todo, e como é que isso foi tratado, foi realizado? Como é que foi o gerenciamento de mudanças? As mudanças foram solicitadas, foram avaliadas? Como é que isso foi gerenciado? Como é que foi o fluxo, o trabalho em equipe, a comunicação? Isso deu certo? O que deu certo? O que não deu tão certo assim que poderia ser melhorado? Outras questões seriam: os objetivos do projeto foram atingidos? Tudo que estava planejado foi realmente realizado, foi desenvolvido? O que pode ser melhorado em termos dos processos? O que deu certo? O cliente foi atendido? As expectativas dos clientes foram atendidas? O que foi feito para isso? Tá. O que precisa ser feito? O que deve ser feito para atender essas expectativas? O que precisa ser feito para que determinadas falhas não sejam repetidas? Ou seja, não é simplesmente registrar a falha, mas também uma análise, questões que ajudem posteriormente. Posteriormente, as lições aprendidas devem ser selecionadas para que realmente possam ser utilizadas. Então, pega-se os registros das lições aprendidas e verifica se essa lição aprendida é útil, vai ajudar a resolver alguma situação, é mensurável, é razoável, agrega valor à empresa, aos clientes, pode ser utilizado nos projetos ou muito específica para um só. Outros usuários podem ser atendidos com essa lição aprendida ou não. Isso é durável, isso é útil, isso vai agregar valor, diferenciar a organização. Isso vai ajudar? A maneira como foi tratada realmente traz soluções ou simplesmente relata um problema e não fala como é que foi resolvido, ou o que deu certo, o que não deu? Depois, as lições devem ser armazenadas para poder recuperar posteriormente. Então, nesse armazenamento é preciso ter uma classificação, uma indexação, que possa se buscar essas informações com base nas ações que foram feitas, nos resultados, as áreas de atendimento disso aqui, o quanto ele contribui, aonde ela pode ser aplicada, o que se sugere, quais as condições para se determinada sugestão funcionar. Tudo isso precisa ser tratado, porque não adianta simplesmente registrar e depois não se utilizar essas informações. Elas precisam ser acessíveis aos participantes dos projetos ou das diferentes atividades. Por fim, nenhuma lição aprendida vai ser útil se ninguém utilizar. Não adianta nada registrar, vai ser perda de tempo realmente se alguém registrar e ninguém nunca utilizar. Então é necessário promover uma cultura, se fazer com que as pessoas usem essas lições, se estimular, se facilitar o reuso, se valorizar que as pessoas consultem e utilizem lições aprendidas em outros momentos para tratar situações correntes.